Bom, voltamos então, pessoal. Vamos lá para a última parte do nosso vídeo. Peço desculpa que eu não estou muito bem de saúde, então toda hora estou tossindo, mas a gente vai tentando e a gente vai chegar lá. Vamos lá então. Então nós temos aqui, conforme eu falava, alguns gráficos que demonstram, né, que o processo de evolução ocorreu em países como Alemanha, Brasil, Estados Unidos, França, Itália. Né, a gente consegue ver a diferença bem grandiosa em relação a essa expectativa de vida. Tá? E aí nós vamos chegar aos chamados países maduros. O que são países maduros? Né? São aqueles países que possuem maior número de adultos e idosos do que de jovens e crianças. Tá? É positivo? É positivo também, mas sempre eu costumo dizer que existem dois lados. Primeiro lado, é positivo do ponto de vista de que se está tendo mais adulto e mais idoso, significa que a saúde está funcionando bem, que a educação está funcionando bem, a infraestrutura está funcionando bem, tá? Os recursos estão melhor distribuídos. Por outro lado, qual é a preocupação? Ao longo do tempo, essa população ela vai morrendo e automaticamente não há substituição dessa mão de obra. Então nós passamos a ter uma deficiência em termos de mão de obra. E aí começa a se ter que abrir grandemente para os imigrantes. Tá? Então os países acabam tendo que importar mão de obra por conta dessa situação. Como o caso da Rússia, por exemplo, que tem uma pirâmide quase invertida, onde você tem maior número de adultos e idosos e uma pequena quantidade de jovens e crianças, já que os casais não pretendem ter mais do que um filho. O Canadá, ele também passa por esse problema, então, automaticamente, eles têm que incentivar a ida de pessoas de outros países para lá, para que possa, assim, estar dando sequência na sua população. Senão vai chegar um tempo que essa população acaba se extinguindo, certo? Então, esse processo de países maduros significa aqueles países que têm um grande número, então, de adultos e idosos, tá? Esses seriam os pontos positivos, o ponto positivo na qualidade, abrangência maior de todos os segmentos, quer dizer que tudo está funcionando, mas por outro lado, nós temos o problema da substituição dessa mão de obra, que com o tempo acaba sendo problemática, tá? Então aí, isso também acaba ganhando uma situação complicada em termos de investimentos. Por quê? Porque ao invés de investir totalmente só na qualificação da mão de obra, a partir do momento que o número de idosos aumenta também, o governo tem que investir mais em processos de geriatria, uma saúde diferenciada, onde vai fazer com que esse idoso continue vivendo mais e com qualidade, porque não adianta também incentivar as pessoas a envelhecerem e, ao mesmo tempo, quando ela chegar no envelhecimento, você não dá suporte. Né? Então, isso aí é chamado de bônus demográfico. Tá? O bônus demográfico é quando um país apresenta um número grande de idosos, mas esse bônus demográfico ele pode trazer também, em termos financeiros, novos investimentos, novas necessidades, e isso acaba dificultando também, dependendo da estrutura que o país possui, certo? Então, isso aí é o que nós temos em relação às características de estrutura populacional brasileira. Leiam bem o conteúdo e prestem atenção na hora de responder as atividades de vocês. Espero que todos vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até a próxima aula.